Só um pouquinho, Jéssica. Pronto. Jéssica, então vamos lá. Desde quando você tem utilizado o Colossus? A gente vem utilizando desde julho. Desde Julho desse ano. Legal. E como, se você hoje tivesse que descrever de forma simples, como é que tem sido a sua experiência com o Colossus até agora? Bom, aqui, né, a gente está no estado do Amazonas e a gente tem uma filial em Boa Vista. Então, mesmo estando na mesma região, a gente tinha uma grande dificuldade porque os mesmos produtos que são comercializados aqui são comercializados lá em Boa Vista também. E ainda assim, a tributação da maioria deles é diferente. E a nossa experiência com Colossus tem sido muito boa porque a gente consegue entender o motivo dessas diferenças, né? O que a gente não tinha tão explícito em outras ferramentas que a gente usava, e isso consegue facilitar o dia a dia do nosso fiscal. Legal. Hoje a sua equipe tem quantas pessoas? Hoje nós temos 2 pessoas. 2 pessoas. Nossa, então o tempo é apertado para fazer um monte de coisa, né? Exatamente. E se eu fosse te perguntar em questão de tempo, do dia a dia, quanto você acha que reduziu o tempo de fato de um profissional ficar fazendo um trabalho manual, analisando, depois que você colocou o Colossus dentro da operação? Então, deu. Assim, eu não sei te dizer em percentual, né, quanto diminuiu, mas assim, o que a gente notou hoje, a gente consegue disponibilizar a ferramenta para o nosso time de compras, que já faz, pela facilidade da utilização dele, consegue entender, né, pelo menos ali a parte básica para fazer o cadastro dos produtos e já aliviar ali o dia a dia do fiscal. Então, tem reduzido bastante o tempo. Legal. Então, assim, algo que ele demoraria às vezes mais de um dia para fazer, hoje ele consegue fazer em horas ou menos, né? Isso. Ótimo. Isso de fato é o objetivo da plataforma, simplificar, né? Deixar vocês com mais tempo para serem estratégicos e menos operacionais. Então, eu acho que isso é o principal. E você tem gostado da plataforma, em questão de usabilidade, fácil acesso, integração dentro da sua operação? Sim, a gente tem gostado muito pela facilidade. É um dos pontos primordiais aqui, até mesmo por conta do tempo. Então, assim, o treinamento, a gente não sentiu dificuldade. As pessoas que pegaram o treinamento conseguiram repassar para as outras pessoas que iriam utilizar e que não têm um conhecimento vasto na área, né? Então, simplifica muito o nosso dia a dia. Então, legal. Então, a gente pode dizer que hoje o Colossus ele teve um impacto positivo dentro da sua operação. Sim, muito legal. positivo. E você acredita que, além dessa questão de ganho de tempo, né, que acho que é o nosso maior bem hoje, mas em questão de fluxo mesmo financeiro, com a automatização do processo, com a introdução da plataforma dentro do seu dia a dia, você teve algum ganho? Então, a gente tem uma operação aqui bem específica que é em relação ao ressarcimento de ST. Né? Quando a gente compra que o material entra como ST e a gente faz a venda dele para um outro estado, a gente tem direito a essa recuperação. E o que impactava para a gente? Durante muito tempo, toda a nossa operação fiscal era feita por um escritório contábil que hoje não está mais com a gente. Então, o acesso a essas informações nos preocupava muito, porque a gente tem que fazer a solicitação de 5 anos para cá. Então, a gente está com um novo escritório, tem 2 anos mais ou menos. Então, a gente teria 3 anos perdidos. E graças à ferramenta, a gente, com a leitura, né, dos EFDs que tem na plataforma da Cefaz, a gente conseguiu fazer esse cruzamento e, assim, a gente fez o primeiro mês para teste e a gente já conseguiu a solicitação de ressarcimento de em torno de 30 mil. Então, isso de um mês de um dos anos que a gente teria perdido. Então, assim, foi um benefício muito grande, porque a gente já considerava esse valor praticamente como perdido, ou se não todo,
faz parte dele, porque a gente teria que fazer um processo muito manual de pegar esse arquivo e tentar fazer uma leitura dele. Então, assim, além do ganho de tempo, que já foi muito grande no nosso dia a dia, analisar essas informações passadas, a gente também ganhou um tempo enorme e a gente tem a segurança dos valores que foram passados pelo escritório. Por quê? De repente, a gente poderia pegar, eu vendi esse produto aqui, eu comprei ele, eu sei que nessa época ele era ST, mas de repente o escritório poderia ter mandado ele como tributado. E aí a gente não conseguiria saber porque, né, até fazer a leitura e tal, então a gente perderia muito tempo e a gente poderia ter alguma multa, né, por conta de alguma solicitação indevida. Então facilitou muito assim nessa questão. Show, não, isso é muito bom saber, assim, é um feedback importantíssimo, né? Eu pensando que a gente tem tantas obrigatoriedades, tantos tributos, tantas coisas para verificar. Então, não só tá dentro das conformidades, né? Tudo tá certinho do que a gente precisa entregar, mas também entender que a gente tem benefício em recuperação de crédito tributário. E assim, o como que você pode alocar esses recursos dentro da sua operação também, isso é muito importante, porque você consegue fazer tudo isso de uma forma estratégica, né? Você não está somente recuperando um valor, né? E levando em consideração que o time que a gente tem hoje do fiscal, a gente não tinha naquela época, porque a gente realmente não tinha ninguém no fiscal dentro da empresa, era tudo feito por um escritório contábil. Então, até a pessoa entender ali o que foi feito, sem uma leitura mais estratégica assim do arquivo, a gente também demandaria muito tempo, né? Então, Legal. um dos pontos que na apresentação nos chamou muita atenção foi essa análise de arquivos, né, de períodos anteriores e que trazia as informações da tributação naquele período. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta mais técnica. Se você tivesse que, no caso, fazer todo esse processo de recuperação de crédito tributário de forma sem o sistema o Colossus, você tem ideia de quanto tempo você levaria? Olha, de tempo eu não sei te dizer, mas vamos fazer uma análise aqui rapidinho. A gente está em 2024, eu teria que pegar arquivos de 2019. Né? Então, ali, dezembro de 2019, eu teria que iniciar. Sim. Eu teria que trazer todos os XMLs de compras que eu tive, com todos os itens, e aí o nosso fluxo de compra é muito grande. Teria que fazer teria que consultar todas as vendas que nós tivemos para fora do estado. E aí eu teria que verificar se os itens que eu comprei, quais deles são ST. E aí eu tenho que, alguns deles são ST aqui no Amazonas, mas esses mesmos itens são tributados em Boa Vista. Então, teria que fazer essa separação por empresa. E aí, depois, confrontar quais desses itens foram vendidos para poder fazer o cálculo da substituição e aí teria que montar no layout que a Cefaz pede. E você acredita que o sistema, na hora de você fazer essa conciliação de dados, ele identificou algumas oportunidades que vocês não conseguiriam identificar? Por exemplo, mesmo fazendo todo esse trabalho manual? Sim, porque o que acontece? Aqui a gente teria só o que está ali, né? Ali que a gente está vendo do que foi lançado e tudo. E com o sistema a gente consegue ver os itens que naquela época eram tributados e eles foram enviados como ST. Legal. Deixa eu ver até aqui se a gente não tem. E antes de você usar como você chegou até o Colossus? Vamos puxar lá atrás. Não entendi. Você foi indicada? Como você chegou até o Colossus? Então, a gente recebeu um convite
né, do time da Sank. A gente já utiliza o Sank há 10 anos, um pouco mais de 10 anos agora. Então, a gente recebeu um convite do time da Sank para assistir a apresentação. Legal. Em junho. Isso. Em junho, legal. Deixa eu só ver se... Porque, assim, o seu relato realmente é bem significativo, principalmente por questão dos valores, né? Quando a gente vai falar. Então, assim, se a gente for pensar daqui a 1 ou 2 anos, qual é o impacto que você espera dentro da sua operação, não só em valor de recuperação de crédito tributário, mas em benefícios mesmo geral para o seu negócio, para dentro da sua empresa? Se você fosse olhar a longo prazo, daqui a 1 a 2 anos, quais os benefícios que você espera com o Colossus? Então, com o Colossus, essa facilidade da análise da tributação dos produtos em si, ela deixa a gente com mais tempo para trazer novos produtos para a empresa, porque um dos principais motivos assim de a gente não ter tantos produtos novos é essa questão da análise. Tipo, o nosso time de compras ficava muito dependente do time fiscal ou da consultoria, né, de passar as informações para eles, de saber se o produto era tributado, não era, o que eles tinham que levar em consideração. Então, hoje, essa primeira análise que eles fazem, verificando, é o NCMX vindo de São Paulo para Amazonas, vindo de São Paulo para Roraima. Então, eles já conseguem ter essa primeira noção sem demandar tempo de outro time e sem ficar ali esperando aquela resposta. Então, eles conseguem ser mais efetivos. E aí, com isso, a gente consegue ter... a gente consegue buscar novas soluções para o nosso cliente. Legal, então você tem um benefício como se fosse 360 para a sua empresa, né? Exatamente. Tanto no setor contábil, mas setor de compras, o comercial, todo mundo é beneficiado. Show. Jéssica, você tem hoje algum feedback que, assim, você fala, Amanda, eu precisaria dessa função dentro do sistema para facilitar ainda mais a minha vida, ou você daria algum outro feedback sobre o Colossus no geral, assim, se você tivesse que contar sobre o Colossus para um amigo? Então, hoje, o benefício que, tipo, uma coisa assim, que a gente já vem sonhando, vem esperando, é realmente a integração, né, dele com o Sanker, da análise que ele faz, a leitura que ele faz, a gente conseguir levar para o Sanker sem precisar ali de um usuário para colocar aquelas informações, que aí já otimizaria o tempo ainda mais. Agora, assim, questão de análises e até mesmo questão dos webinars que tem, o pessoal participa muito dos treinamentos. Já peguei o time fazendo a leitura também dos artigos, se preparando para a reformulação tributária que vai ter. Então, assim, tá todo mundo muito em conjunto, né, para utilizar a ferramenta, viu que realmente tem os benefícios e não é aquela coisa que, beleza, ajudou aqui, mas não ajudou tanto. Eu tive que fazer uma porção de outras coisas para chegar nisso. Então, todo mundo entendeu realmente o benefício da ferramenta e está buscando conhecimento. Legal. E, Jéssica, você tocou num assunto super delicado, né, que é a reforma tributária. Como seria a reforma tributária sem o Colossus para você? Nossa! Seriam muitas noites trabalhando. Eu imagino, assim, é uma dor que muitas pessoas estão passando. E aí já impacta também no financeiro, né? Serão muitas horas extras. Você vê como o sistema, né, o software, ele te traz uma economia 360, né? Ele te traz uma economia de tempo na operação, em todas as áreas da empresa, seja ela, assim, até o RH, ele é impactado. Imagina quantas horas seriam que disponibilizar para os colaboradores executarem essa tarefa.
Então, ótimo. Você tem algo a mais que você queira acrescentar? Porque, assim, seu relato realmente é surpreendente. Eu vejo que quanto mais o software ele está dentro da sua operação, mais benefícios você tem. Sim. E você tem algum ponto, alguma outra experiência que você queira compartilhar com a gente, seja seja utilizando a ferramenta, seja anterior à ferramenta? Assim, para o impacto que já teve aqui dentro, a gente vem utilizando pouco tempo, né? A gente iniciou ali em junho, julho, então a gente está em novembro ainda, e eu acredito que a gente ainda tem muito mais coisa para descobrir. Hoje a gente realmente vem tapando os buracos, né, que a gente tinha, mas, assim, já foi surpreendente realmente a evolução que a gente teve nesse período curto, e assim, basicamente, é isso. O Colossus, assim, vamos dizer que ele salvou vidas aqui dentro. De a gente realmente ter um time. O time é pequeno para 2 empresas, mas, sim, assim, a gente estava vendo ali possibilidade de contratação e aí não foi mais tão necessário assim, porque a gente conseguiu otimizar bastante tempo. Então, só isso já é um alívio. Essa questão de a gente ter todas as consultas que a gente precisa num único lugar, com uma riqueza de informações muito grande, porque antes a gente, além de precisar consultar em vários lugares, a gente ainda tinha alguns déficits de informação. E hoje a gente tem uma informação bem completa e das duas localidades onde as nossas empresas ficam. Legal. E se você hoje tivesse que recomendar o Colossus, você recomendaria ele para outras empresas? Por quê? Recomendaria 100%. Por quê? Assim, se você tivesse que listar pelo menos dois a três motivos. A gente está falando aqui da nossa região, que a gente costuma dizer que é um país dentro do Brasil em relação às questões tributárias. E a gente já viu toda essa evolução aqui dentro nesse curto período de tempo. Então, eu acredito que as outras empresas aqui dentro do Amazonas também teriam, né, todos esses benefícios que a gente tem, porque é a mesma situação que todo mundo, que todas as empresas passam. E fora daqui, que a gente costuma dizer que é um pouco mais simples, o tempo de evolução provavelmente vai ser muito menor do que o que a gente teve aqui. Então, assim, a gente recomenda muito. Realmente otimizou a nossa operação. Não é aquela propaganda enganosa, não. Realmente, tipo, a gente viu os benefícios do início ao fim, do primeiro mês que a gente utilizou, que foram poucas funcionalidades que a gente conseguiu utilizar ali no primeiro mês, porque estava tudo o incêndio estava grande. Sim. E para quando a gente utilizou agora para fechamento de outubro, assim, já foi muito mais tranquilo. A gente consegue fazer a entrega antes do período. Então, a gente recomenda, a gente está aberto, se alguém quiser conversar com a gente também, visualizar alguma coisa, tentar entender alguma coisa, a gente está super aberto. Legal. Jéssica, então eu vou te agradecer pelo seu tempo, eu sei que é super corrido aí para você. E vou deixar também esse canal aberto, então sempre que você precisar de algo, eu vi que você estava conversando direto com o David, então é um canal, né? Nós somos literalmente um time, então sempre que você precisar de algo, quiser trazer algum feedback, algum problema, alguma eventual dúvida, estamos à disposição, tá? Então, te desejar aí um ótimo final de ano, espero que você continue utilizando a ferramenta, tenha mais benefícios com ela, consiga fazer uma otimização de fluxo de caixa, com todos esses valores, você cresça ainda mais. Tá joia? Tá bom, obrigada. Agradeço muito. E bom final de ano para vocês também. Muito sucesso para a gente. Para nós, né? Vamos crescer junto com a sua operação. Sim. Obrigada, Jéssica. Boa semana.